paz do Senhor, queridos irmãos, a paz do Senhor, presbítero Wellington. A paz do Senhor, operador Edmilson. Estamos começando mais uma aula aqui online, para você de casa, nos acompanhar, que tem nos acompanhado no decorrer dessas lições. E você que é a primeira vez, Deus abençoe, seja bem-vindo neste canal. Estamos aqui na 8ª lição, da revista da CPAD, a Justiça Divina, é a lição qual nós estamos estudando. Estamos na 8ª lição, que a 8ª lição é o bom pastor e os pastores infiéis. Vamos estar fazendo um momento de oração e logo após nós já vamos estar iniciando a lição. Amém? Senhor Deus e Pai eterno, Pai da glória, abençoa, Pai eterno, cada vida, Pai eterno, a qual está assistindo, Pai eterno, acompanhando esta lição, para aprender mais da Tua palavra, Senhor amado. Nós não sabemos, Senhor amado, só Tu pode, só Tu conheces, Senhor amado. Aleluia. E toda a glória é dada a Ti, Senhor amado, Deus eterno. Abençoe a cada vida, Senhor amado, que possamos entender, Pai eterno, da Tua palavra, Senhor amado, Deus eterno. Eu te honro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, cooperador Edmilson, o nosso texto áureo, diz assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, versículo número 11. Amém. Se você quiser acompanhar também esses versículos a qual nós mencionamos aqui, nós não vamos abrir todas as referências, senão fica muito extenso, mas algumas nós vamos estar acompanhando na Bíblia. Se você quiser fazer anotações também, fique à vontade. A verdade prática é, as Escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Amém. Então a lição de hoje promete, cooperador Edmilson? É uma lição que vai falar sobre o bom pastor e os pastores infiéis. Os maus pastores. Os maus pastores, E a gente sabe que se existe o bom, existe o mal. Assim como existe Jesus Cristo, existe também Satanás, Jesus Cristo vem para dar vida e vida em abundância, mas lá em João 10:10 diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir, Na verdade diz que é o ladrão, e esse ladrão a gente atribuímos essa figura que é Satanás, Então vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra lá em Ezequiel capítulo 34, versículo de número 1 ao versículo de número 12. Eu vou estar lendo o primeiro versículo e assim o operador lê o segundo, eu leio o terceiro, e assim nós vamos fazendo uma leitura na coletividade, amém? Participativa. Você também pode fazer o mesmo aí abrindo a sua Bíblia ou até mesmo a sua revista da EBD para participar conosco desta aula, que eu tenho certeza que vai trazer grandes lições e conhecimentos da parte de Deus nessa lição de número 8, amém? E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vós vestis da lã e degolais a cevada, mas não apacentai as ovelhas? A fraca não fortalecestes, e ao doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra. Se haver
quem as procures, nem a quem busque. Portanto, os pastores ou pastores ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e as vieram a servir de pastos a todas as feras do campo, por falta de pastos, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ou pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, eis que estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. Eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, eles não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis, eu mesmo, procurei as minhas ovelhas e a buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvem e de escuridão. Então, a lição de hoje, né? O bom pastor e o pastor infiel, para do Edmilson, né? É uma questão que o profeta Ezequiel vai tratar com os pastores de Israel. Haja visto que já na antiguidade, né? Já existia o bom pastor e o pastor infiel, o pastor mau. Pastores, né, que não apacentavam o rebanho, né? E que não poderia ser diferente, né? A palavra-chave da nossa lição de hoje é pastor. Pastor é a palavra-chave, né? Vamos lá para a introdução, né? Aí nós vamos, né, começar o nosso estudo, né? A introdução, Ezequiel enfoca no capítulo 34 4 pontos sobre a figura do pastor, a saber, os pastores infiéis. Deus como o futuro bom pastor, versículo 11 a 16, o julgamento entre as próprias ovelhas, 17 ao 22, e o Messias como pastor de Deus, versículo 23 a 31. Do limite de espaço, a presente lição se restringirá aos pastores infiéis e ao bom pastor. Então a revista ela vai se tratar dos pastores infiéis também do bom pastor, né? Como distinguir, né? A revista vai nos ensinar, o estudo de hoje vai nos esclarecer muitas coisas, né, presbítero? Amém, imperador Edmilson. Verdade, vai ser uma lição riquíssima, né? Sobre o rebanho, primeiro tópico da lição. Primeiro é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal, para compreender o sentido metafórico. Isto pode explicar a razão da Bíblia nos comparar como ovelha. O Salmo 23 apresenta um quadro perfeito desta comparação. Então, a ovelha, né? Aqui o escritor ele fala, para nós entendermos sobre pastor, temos que entender sobre ovelha. Ovelha no sentido, não sentido figurado, mas no sentido literal. Ovelha, como é uma ovelha, né? Nós podemos ver, né? A ovelha, né? Ela é um animal de baixa estatura ali que tem as suas lãs. E tem umas características de ovelha, né? Que assemelham de um cristão, né? De um cristão que é, né? Que tem o seu pastor, né? E o rebanho de Deus é chamado, né? O rebanho, nós, né? Tendo um pastor, nós somos ovelha desse pastor. Então tem característica da ovelha, o animal, que também, né? Que também faz menção também, né? Do cristão, né? Nós vamos entender mais um pouco sobre ovelha. Ovelha é a fêmea do carneiro, e o carneiro é filho do... Ovelha é a fêmea do carneiro, e o cordeiro é filho do carneiro, até 1 ano. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal. João, capítulo 2, versículo 14. É um animal dócil e símbolo de sacrifício e redenção. Isaías 53, 7. Atos, capítulo 8, versículo 32. A natureza da ovelha e a sua relação com o ser humano resultam em diversas figuras que ilustram o relacionamento entre Deus e seu povo.
Salmos 23, Salmo 74 e Salmos 100, verso 3. Presbítero. Então é importante, né, como o imperador Edmilson, para entendermos do pastor bom e do pastor infiel, entender e compreender um pouco da ovelha, né? Até porque nós somos considerados, a Bíblia fala que nós somos ovelha do bom pastor, né? E as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, né? Isso é importante. Então, a Bíblia vai falar em diversos textos aqui, citado pelo comperador Edmilson, que é um animal dócil, né? Que é um símbolo também de sacrifício e de redenção, né? Conforme lá em Isaías 53 e 7. Já vou entrar então, já que o presbítero comentou em Isaías, vou entrar lá em Isaías 53, 7, para os irmãos terem, né, um compreendimento maior. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, como a ovelha muda perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, comperador Edmilson, o que é que eu entendo? Eu entendo que a ovelha, mesmo em situações difíceis, ela não reclama, né? Ela não abre a boca para proferir palavras de maldições, palavras, né, de reclamações. Esse texto em que o comperador Edmilson vai falar sobre Jesus Cristo ao caminho do Calvário, né? Ele foi maltratado, né? Ele foi chicoteado, cuspiram em sua face, oprimido, né? E sem quer, né, abriu a boca como uma ovelha muda ao matadouro, né? Comperador Edmilson. A ovelha é obediente, né? Obediente à voz do seu pastor. A voz do seu pastor. Então, que nós possamos cada dia ser ovelha, né, irmãos? A natureza da ovelha em sua relação com o ser humano resulta em diversas figuras que ilustramos o relacionamento entre Deus e o seu povo, né? Conforme Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, né? Isso. Por que Davi disse o Senhor é meu pastor, né? Davi se considerou a ovelha, né? E Jesus, Deus, como seu pastor, né? Como seu pastor. E se nós formos adiante lá no Salmo 23, a gente vai, né, entender e compreender mais ainda desse texto, amém? Segundo ponto lá, do primeiro tópico, a natureza da ovelha, né? As ovelhas são animais indefesos e medrosos, que se assustam facilmente e se dispersam rapidamente. Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Uma ovelha virada de costa, com as patas para cima, não consegue se levantar. E além de morrer depressa, torna-se presa fácil de predadores. Somente o pastor pode socorrê-la. É por isso que é necessário uma supervisão diária. As ovelhas não cuidam de si mesmas. Elas exigem atenção, continuidade de dia e de noite. Sob muito aspecto, o rebanho precisa de cuidado por causa dos predadores e de outros infortúnios, como a presença de insetos e parasitas. Salmo 23, verso 5. Então aqui está mencionando que a ovelha ela precisa de cuidado, né? Ela precisa ter um cuidado especial sobre a ovelha. E esse cuidado vem da parte do bom pastor, né? Não tem como a ovelha ter esse cuidado com um pastor infiel, né? Que conduz mal o rebanho. Esse cuidado da ovelha vai vir do bom pastor, né? E a Bíblia vai falar, né, de um jovem, né, que era pastor de ovelha e que apacentava e cuidava muito bem. A Bíblia vai dizer, comperador Edmilson, que ele livrou a ovelha de um urso e de um leão, né? Então esse homem, esse jovem, era Davi, né? Davi. Mas vamos adiante, comperador Edmilson. Lá em Zacarias capítulo 13, versículo 7, diz assim:
Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão, que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos, né? Aqui está falando de Jesus, né? Feririam Jesus, né? Jesus como um pastor, e as ovelhas se dispersarão, mas depois elas retornarão, né? Se unirão, né? Através, né? Do Espírito Santo de Deus, né? Então nós entendemos que o quê? Que a ovelha ela precisa de cuidado em todos os sentidos, né? Na alimentação, num pasto verdejante, né? Um cuidado contra os predadores. Qual é o maior predador da ovelha? É o lobo. O lobo. Né? Então, irmãos, tudo ela vai se encaixando, a semelhança do cristão, né? Como a ovelha e como a ovelha ali, o animal ali, realmente. Então, né? Tudo vai se assimilando mais claramente. Amém? Então, vamos para o terceiro subtópico do primeiro tópico: o rebanho. O povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. Números 27, 17, 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Além do sentido próprio do termo, figuramente, rebanho, é aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Isaías capítulo 40, versículo 11. Isso vale também para a igreja no Novo Testamento. Mateus capítulo 26, versículo 31, Lucas 12, 32. E diversas vezes Israel era visto como ovelha sem pastor. 1 Reis capítulo 22, versículo 17. Mateus capítulo 9, versículo 36. Capítulo 10, versículo 16. E capítulo 15, versículo 24, presbítero. Irmãos, vocês vão anotando essas referências, é importante para depois vocês estudando. Que a gente não vai poder ler todas as referências, por causa que daí vai ficar um vídeo muito longo, né? Daí acaba meio que cansando os irmãos. Então a gente quer que o vídeo fique um pouco, né, mais curto, mais objetivo e claro, né, Imperador, como a gente tem sido sempre, né, nos vídeos que a gente faz para postar, para você poder aprender mais da palavra de Deus, amém? Então eu vou lá para o quarto subtópico do tópico 1. Os pastores. A palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como de Jeremias 23, 1 e 5, se refere aos governantes. O sistema político na antiguidade de Israel era teoricamente e não era possível separar o civil do religioso, diferentemente do que acontece nos estados laicos na atualidade. É importante entender essa diferença, pois diversas vezes adeptos de grupos religiosos estranhos ao cristianismo bíblico usam essas passagens bíblicas para atacar os nossos líderes. Trata-se de críticas rasteiras com o único objetivo: desqualificar a nossa doutrina e os nossos pastores. Então aqui ele está dando um alerta para pessoas mal intencionadas que tentam usar a palavra de Deus de uma maneira errada, né? Usar de uma maneira errada, não entende o contexto, não entende o texto e o contexto, né? E aí quer usar contra a igreja de Deus, né? Mas por que, pastor? Né? Por que disso? Por que daquilo? Então é algo que nós temos que tomar cuidado, né? E essa é um canal de comunicação que nós estamos tendo aqui, né? E tantos outros vídeos de irmãos pregadores pelo Brasil e pelo mundo, que também tentam nos levar a palavra também, né? Ensinar um pouco da palavra de Deus para que nós possamos ter o conhecimento e evitar de ser enganado também, ludibriado e iludido, né? Porque a visão de Satanás é tentar, muitas das vezes, usar a própria palavra, né? Assim como a tentação no deserto. Amém. Amém. Verdade, Imperador, verdade. A sinopse 1, né? O rebanho da Escritura pode ser identificado como o povo de Israel e a igreja de Cristo. Né? Então, vamos lá para o segundo tópico, aliás, Imperador Edmilson, sobre os pastores infiéis. Sobre os pastores infiéis. O profeta Ezequiel compara os líderes de Israel a pastores. Pode-se dizer que o tema da presente lição
é provavelmente o mais familiar do livro de Ezequiel por causa da linguagem pastoril, o pastor de ovelhas. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho, e isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, dedicando a responsabilidade como Davi, Salmos 74, verso 72. A parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor, Lucas 15, versículo 4 ao 6. Moisés e Davi foram pastores de ovelhas no sentido escrito da palavra. Êxodo capítulo 3, versículo 1, Salmos 78, 70 e 71. Mas os líderes de Israel, contemporâneos de Ezequiel, se desviaram de suas funções, presbítero. É verdade. Então, vereador Edmilson, os pastores infiéis, eles são realmente um péssimo exemplo, né? Um péssimo exemplo tanto para as ovelhas, né? E para aqueles que não fazem parte do seu rebanho. Haja visto que nós somos o Israel de Deus, né? E que somos considerados ovelhas, né? Do bom pastor, né? E a Bíblia vai sempre, vereador Edmilson, combater os pastores infiéis. Haja visto que o texto que nós lemos no início é uma palavra de advertência, dizendo: ai dos maus pastores, que conduzem mal o meu rebanho, né? Então esse ai ali do profeta Ezequiel é de lamento, é de dor, é de sofrimento, né? Então isso é importante nós frisarmos. Amém. Vamos lá para o segundo subtópico. Os que os governantes faziam: cuidavam de si mesmos. Ai dos pastores, como o presbítero mencionou, né? Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos: proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos. O profeta mostra 3 práticas deploráveis deles numa linguagem metafórica: comeis a gordura e vos vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas, para designar exploração e abuso à sua própria autoridade. Eles não cuidavam do povo e nem se esforçavam para cumprir suas necessidades, antes cuidavam de si mesmos. Jeremias 12, 10. Aqui ele está mencionando que os pastores lá, esses infiéis, cuidavam de si próprios, tentavam cuidar da sua vida a si próprios, se fechar ali, esquecendo das ovelhas, perecendo, né? Não cuidavam, não apacentavam, né? Não ensinavam a sã doutrina, mas sim daí eles vinham as ovelhas vinham a perecer nas mãos desses pastores infiéis. É verdade, vereador Edmilson. O terceiro subtópico lá do segundo tópico diz assim, ó: o que os governantes não faziam? Não cuidavam das ovelhas. As ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas precisavam de cuidados especiais, mas a realidade era diferente. A fraca não fortalecestes, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Essa linguagem metafórica revela o estado de miséria da população de Jerusalém. Essa situação nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura do nosso país, que não é boa. Devemos orar pela nossa nação e seus governantes. 1 Timóteo, capítulo 2, 1 e 3. Amém, né? Estuda ali essa parte ali muito dura, né? De as ovelhas estar doente, quebrada, desgarrada e perdida. Precisa de cuidados, né? Nós podemos ver, né, na atualidade, né? Quantos, né, são aqueles pastores infiéis, né? Que ao invés de tratar, apacentar uma ovelha ferida, né? Trazer para perto, curar ali as feridas ali, não trata com vigor, trata ali, né,
né, com uma dureza assim, não vinda do céu, mas sim do homem, achando que pode, né? Por isso, né, que os pastores, né, todos aqueles que ministram a palavra, seja pastor, um pregador, um missionário, tem que estar sempre debaixo, né, do querer de Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo e saber o clamor da igreja ali, saber entender e tratar com amor e com carinho. Aleluia. Glória a Jesus. Verdade, cooperador Edmilson. É muito forte essa passagem ali, né? Muito forte. Então vamos lá para o 4 subtópico ali. As ovelhas dispersas, versículos 5 e 6. Ezequiel dirige esses oráculos divinos à casa de Judá, mas a mensagem diz respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos pelos assírios. A mesma diáspora aconteceu em Judá, com a destruição de Jerusalém, mas não é possível saber a data do pronunciamento desse discurso, se antes ou depois da queda da cidade santa. O profeta recebeu a notícia dessa derrocada algum tempo depois da destruição de Jerusalém, no ano do no 10º mês, aos 5 do mês, Ezequiel 33, versículo 21. Segundo aos dados fornecidos nessa passagem, parece indicar 8 de janeiro de 585 a.C. Então, as ovelhas perdidas seria a respeito da casa de Judá, né? Que era a respeito de todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos pelos assírios, né? Ou seja, de toda parte havia ali um povo, né, que acabaram se dispersando e precisava do trabalho, cooperador Edmilson, do bom pastor, para poder ir atrás dessas ovelhas dispersas, para que elas pudessem se encontrar novamente, né? Até porque a ovelha, ela não sabe o caminho da volta, né? Ela não consegue voltar sozinha, por isso que tem que o pastor ir atrás lá. A parábola do pastor, da ovelha que se perdeu no meio do caminho, né? Ou que se desviou, enfim, caiu num penhasco, e foi lá o pastor e encontrou, ele colocou nos seus ombros e trouxe para o retiro, né? Ou para o lugar do seu aposento, né? Era porque a ovelha não tinha condições de encontrar o caminho de volta, né? Então, por isso que é importante o trabalho do bom pastor para ir atrás dessas ovelhas. Sinopse 2. A atuação dos pastores infiéis tem como consequência trágica a dispensas das ovelhas. Meu Deus. Então, um pastor mau, as ovelhas vão se dispersando, elas vão procurando pastos, né, em outros lugares, lembrando que vai tornar-se presa fácil para os seus predadores, né? Vai tornar-se presa fácil para os seus predadores. Cooperador Edmilson. Amém. Aqui na revista tem um trecho que fala: o Senhor Jesus concedeu pastores à igreja para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Vamos lá para o terceiro tópico, né? Sobre o bom pastor. Sobre o bom pastor. O terceiro tópico. O próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca ele mesmo como pastor do rebanho. O Salmo 23 e o discurso de Jesus como o bom pastor, João capítulo 10, versículo do 7 a 18, deixam isso bem claro. A reação divina contra os maus pastores, versículo 10 ao 12. Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora é Deus quem vai visitar seus maus pastores no sentido de castigar. Jeremias 23, 2. Deus promete buscar as ovelhas dispersas em toda a parte do mundo, uma referência ao retorno da segunda diáspora. Ezequiel 34, 12. Ele promete ainda libertar o seu povo das mãos deles. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Jeremias capítulo 3, versículo 15. Essa promessa não se refere ao Messias,
mas pode se aplicar aos atuais pastores de igreja. Mateus 23, 34, Efésios capítulo 4, versículo 11. O profeta está dizendo que Javé vai dar a seu povo líderes e governantes segundo os ideais de Davi. Atos capítulo 3, versículo 22. A promessa era para um futuro distante, Ezequiel 34, ao versículo 23 e 24, Ezequiel capítulo 37, versículo 24, e Oséias capítulo 3, versículo 5. Para a gente poder, né? Segundo o subtópico lá, Jesus e o bom pastor. O Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor. Ele é grande pastor das ovelhas. 1 Pedro 5,4. Pois quem, assim como Javé, vai trazer de todas as nações os judeus dispersos para a terra de seus antepassados, o que já está acontecendo em Israel. O Oriente Médio, da mesma forma, o Senhor Jesus está congregando de todas as nações as ovelhas para o seu retiro. João 10,16. Todas as profecias do Antigo Testamento se convergem para o Messias. Lucas 24, 44. O pastor cristão. O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas suas ovelhas. Assim como fez Davi enfrentando um leão e um urso. 1 Samuel 17, 34 e 36. Jesus disse: o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. João 10 e 11. Ele simplesmente não arrisca a vida, mas entrega de acordo com a vontade do Pai. O Senhor Jesus concedeu pastores à igreja, Efésios 4:11, para aperfeiçoamento dos crentes e a edificação do corpo de Cristo. Ainda que alguém considere alguns pastores falsos, isto na sua maneira de entender as coisas, a melhor é seguir os ensinos de Jesus, observar, pois, a práticas tudo o que vos disse, mas não procedeis em conformidade com as obras, com as suas obras. Mateus 23, 3. Deus sabe cuidar dos seus servos e deve nós orar por eles. Pode comprar, Danilson. Amém, né? Aqui nesse terceiro tópico, né, fala que Deus, ele deu os pastores à igreja, né? Deus, né, ele colocou pastores para assentar o seu rebanho. E quando Deus coloca, ele quer que aquele pastor seja pastor verdadeiro, um pastor que realmente ele apacenta, que ensina as Sagradas Escrituras como é que deve ser, né? Sempre, ele também é da ovelha também ser obediente a seu pastor, desde que esteja seguindo os mandamentos da palavra de Deus, desde que seja tudo dentro da Bíblia, né? Não fuja das coisas da Bíblia, mas sim um pastor, né, realmente fiel, verdadeiro. Amém, Jesus. Então, é isso aí, meus amados, né? Essa foi a lição de hoje. Nós vamos para a nossa conclusão. A sinopse 3 lá diz que Jesus, como bom pastor, é o verdadeiro modelo de pastor cristão, né? Então, se alguém quer ser pastor, se espelhe em Jesus de Nazaré, porque ele sim é o bom pastor e ele sim verdadeiramente deu a vida pelas suas ovelhas, né? João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira, né, que Deus deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Então, Jesus é esse bom pastor que vai atrás dessas ovelhas dispersas, dessas ovelhas perdidas, dessas ovelhas quebradas, né, dessas ovelhas que não estão achando o lugar, aliás, não estão achando retorno para o retiro, né? Então, que Deus possa ser o nosso bom pastor hoje e sempre, né, para o Edmilson. Amém. Dessa forma. Vamos à conclusão. E, portanto, ao ser humano se compara em muitos aspectos aos das ovelhas. E por essa razão, Deus nos chama nas Escrituras de ovelhas. Há entre elas aquelas que dão marradas uma das outras para manter território, o que não é diferente entre nós, os seres humanos.
há petições entre as ovelhas, isso desagrada a Deus. O nosso relacionamento entre os irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. Salmos 133, versículo 1. Amém? E essa é a nossa conclusão. Nós encerramos a nossa aula. Espero que você tenha aprendido um pouco. Nós, que todas as vezes que nós estamos aqui, nós também estamos aprendendo, e continue conosco aí, acompanhando nossos vídeos aí, que Deus abençoe a vida dos amados irmãos, Deus abençoe a vida do presbítero Wellington. Amém, Padre Edmilson. Para nós é uma alegria, Padre, estar podendo falar da palavra de Deus, de uma forma clara e simples, simples. Isso. É a Bíblia, um jeito claro, simples de todo mundo poder entender e compreender, Sem muita, digamos, palavras teológicas, palavras difíceis, de se entender, Padre? Então Deus abençoe, obrigado mesmo, Padre Edmilson, pela sua simplicidade de pessoa, de estar nos trazendo sempre esse ensinamento aí que traz crescimento, crescimento, para a vida daqueles que nos ouvem e nos assistem. Amém. Deus abençoe. Vamos orar então nesse momento, agradecendo ao Pai Celestial por todas as coisas que Ele tem feito, por ter nos dado graça, saúde e nos concedido mais essa oportunidade de poder estar gravando mais esse vídeo para você que vai assistir. E a gente já pede, sempre no final assim dos nossos vídeos, a gente fala, se inscreva no nosso canal, Isso vai trazer muito para nós, como é que eu quero falar para o Edmilson? Aprendizado. Trazer aprendizado, assim, Até alguns pontos que a gente não tenha sido muito claro, você pode deixar os seus comentários, alguma sugestão, alguma dica. Isso é importante, para a gente poder trazer de uma forma mais, que lhe traga mais conhecimento, da parte de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar então, Padre. Senhor Deus e Pai eterno, eu te agradeço, meu Pai eterno, por este momento, Senhor amado, de estudo, a vida do presbítero Wellington, Senhor amado, e também, Pai eterno, dessas pessoas, Pai eterno, a qual que estão assistindo, Pai eterno, esses amados irmãos, Senhor amado, que têm vontade de aprender mais da Tua palavra, assim como nós, Senhor amado, abençoa eles e dá uma boa semana, Senhor amado, de paz, na Tua presença, Senhor amado. Eu te honro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. A paz do Senhor Jesus. Amém.